Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Integridade em tempos de crise. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será Daniel, um homem íntegro em um meio político corrupto. Em segundo lugar, vamos falar sobre Daniel, um homem íntegro que não transigiu com sua fé em Deus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Daniel, um homem íntegro em um meio político corrupto. No período dos fatos relatados no capítulo 6 do livro de Daniel, este servo de Deus se encontrava com mais de 80 anos, tendo ao longo destes anos servido a vários reis, tais como Nabucodonosor, Belsazar, do Império Babilônico, Dario e Ciro, do Império Medo-Persa. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 21, e então teremos uma confirmação de que Daniel serviu até o rei Ciro, no Império Medo-Persa. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 1, versículo 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Com todos estes reis, Daniel demonstrou ter um caráter ilibado e uma integridade moral exemplar, que a Bíblia registra como espírito excelente. Apesar de viver em um ambiente contaminado pela corrupção moral e espiritual, tendo também preservado a sua fé de forma inabalável no Deus Jeová. É o que nós podemos ler em Daniel, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel é escolhido pelo rei Dario para governar a Babilônia conquistada. Daniel foi escolhido em primeiro lugar por Deus para ser um grande político administrador do Império Babilônico e do Império Medo-Persa. Para então demonstrar que quando Deus chama o seu servo para uma missão, ele capacita e exalta o seu servidor. Entrava rei e saía rei dos impérios mundiais. Os líderes destes governos viam em Daniel sinceridade, fidelidade, lealdade, integridade, honestidade, sabedoria, humildade e vontade de servir. Dario, o primeiro rei medo governante do então Império Babilônico conquistado, viu em Daniel um homem diferente e, ao promover uma nova estrutura administrativa de governo, estabeleceu Daniel como um dos 3 presidentes que iriam presidir administrativamente e defender os interesses do Império Medo-Persa. E então, por causa do grande destaque de Daniel à frente desta administração, então o rei intentava colocar Daniel sobre todos os súditos, somente abaixo do rei, para governar o reino Medo-Persa. Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 3, diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino
a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava então em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ocorre que existem os invejosos de plantão. O verdadeiro homem de Deus sempre será perseguido, pois ele é o contraponto da corrupção que há no mundo. Daniel, em seu tempo, não se contaminou com a corrupção moral e espiritual reinante na Babilônia e na Média. E por ser um homem de Deus, em tudo que Daniel colocava às suas mãos, como resultado de seu trabalho, havia prosperidade, porque o Senhor era com ele. Assim, homens inescrupulosos armaram então uma cilada para destruir Daniel. E com mentiras disseram ao rei que todos os príncipes do reino, os prefeitos, capitães, governadores e presidentes, inclusive Daniel, tomaram conselho para que o rei estabelecesse um decreto firmando que qualquer pessoa do reino, por espaço de 30 dias, que fizessem uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao rei, que fosse lançado na cova dos leões. Os invejosos de plantão, com mentiras, convenceram o rei a assassinar o decreto. Ou melhor dizendo, convencer o rei a assinar o decreto, e tentando então destruir Daniel, pois sabiam que Daniel orava ao Deus Jeová 3 vezes ao dia. É o que nós podemos ler em Daniel, capítulo 6, versículos 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Nós vemos então aqui uma inveja dos outros presidentes, já que o rei Dario tentava colocar Daniel, devido ao seu destaque na administração, como presidente sobre todos. Nós vemos aqui esta armadilha, ou este decreto, como um potencial da inveja destes homens com relação a Daniel.
E por isso nós vamos tratar agora dos assuntos ou das características sobre a inveja. Em primeiro lugar, vamos definir o que é inveja. A inveja, ela pode ser definida como desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem, ou ainda o desejo violento de possuir o bem alheio. Portanto, se alguém fica desgostoso ou com pesar da felicidade alheia, da prosperidade alheia, então esta pessoa já se encontra com uma característica, com um sentimento de inveja. E qual é então a origem da inveja, segundo a Bíblia Sagrada? A inveja, ela começa no coração do homem decaído. E ela é incitada pelas hostes malignas, com o intuito de promover a destruição de uma pessoa. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 7, versículos 20 a 23, temos aqui uma alusão clara ao sentimento de que qualquer sentimento sai do coração do homem. Diz assim a palavra do Senhor: e dizia, o que sai do homem, isso é que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Mas qual é a fonte que incita o coração do homem a estes maus desígnios? A inveja, como é o assunto que nós estamos a tratar, desse sentimento, ele é maligno, a inveja é maligna e, portanto, é própria de Satanás. É o que diz Tiago, em seu capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas como são, melhor dizendo, os sentimentos de inveja no coração do homem? Em primeiro lugar, quando o homem pensa que merece ter as bênçãos que um irmão está tendo, quanto à posse de bens materiais, cargos, reconhecimento, valor, querendo estar no lugar dele, este homem está com um sentimento de inveja em seu coração. Mas também, quando o homem diminui o valor do sucesso de um irmão em suas conquistas para subestimar sua capacidade, então este homem também está com um sentimento de inveja no coração. Em terceiro lugar, quando um homem vive em descontentamento e com insatisfação por causa do progresso dos outros, este homem também está com sentimento de inveja no coração. Logo, quais são as consequências desta inveja no coração do homem?
Em primeiro lugar, o sentimento de inveja, ele promove a inclinação da alma do homem para realizar o mal e, por conseguinte, a sua própria destruição. Em segundo lugar, o sentimento de inveja no coração do homem traz como consequência o aniquilamento do seu relacionamento com os outros e com Deus. Traz ainda o sentimento de inveja no coração do homem, como consequência, o afastamento deste homem de Deus e, por conseguinte, a perda das bênçãos do Senhor. Na Bíblia Sagrada, nós temos alguns episódios de inveja que foram registrados e tiveram como consequências brutais homicídios, tráfico de pessoas, bruxaria, insanidade e a própria destruição do invejoso. Vamos fazer aqui uma leitura de 4 exemplos principais, tem mais exemplos, mas vamos fazer aqui de 4 exemplos para nós termos uma ideia do quanto é catastrófico o sentimento de inveja no coração do homem. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a inveja de Caim, que provocou então o assassinato de Abel. Na primeira carta do apóstolo João, em seu capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Portanto, aqui a inveja de Caim provocou a morte de Abel, um homicídio. Vamos ver um outro exemplo, que foi a inveja dos irmãos de José, do Egito, que provocou então o tráfico de um ser humano, a venda de um ser humano. No livro de Atos, capítulo 7, há uma menção clara de que os irmãos de José foram tomados por inveja. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 7, versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Há um outro exemplo de inveja, que foi a do rei Saul contra Davi. E esta inveja do rei Saul o levou para a bruxaria e a insanidade. Vamos fazer uma leitura no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 18. O livro de Samuel se encontra no Antigo Testamento, em seu capítulo 18, versículos 8 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Então, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o rei? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele,
por 2 vezes, Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. E como um quarto exemplo, nós temos a inveja dos inimigos de Daniel, que culminou com a promoção da própria destruição deles, inclusive familiares deles também. Em Daniel, capítulo 6, versículos 24, diz assim a palavra do Senhor: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. A inveja, um mal que vem do maligno, que brota no coração do homem. Então, como promover a libertação do poder da inveja? Para se libertar da inveja, só há uma forma, e esta é o de se encher com o Espírito Santo e limpar a alma destas entidades demoníacas, e ainda orar para que o Senhor aumente as bênçãos das pessoas invejadas. Portanto, somente com a ação do Espírito Santo é que o homem pode limpar o coração desse maldito sentimento, deste maligno sentimento que é a inveja. Vamos passar agora para o item 2 da lição, que tem como título Daniel, um homem íntegro que não transigiu com sua fé em Deus. Daniel, então, não se abalou com o decreto assinado pelo rei Dario. E como de costume, orou de joelhos por 3 vezes ao dia, em seu quarto, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, dando sempre graças ao Deus Jeová. É o que nós podemos ler em Daniel, no seu capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Os inimigos de Daniel, então, fizeram uma denúncia ao rei, afirmando que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus Jeová, transgredindo assim o decreto do rei, merecendo então uma pena, que era de ser jogado na cova dos leões famintos. É o que está em Daniel, capítulo 6, versículos 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: Não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol
se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Estava aí sacramentada a morte de Daniel na cova dos leões. E, portanto, nós passamos agora a falar sobre o item 3 da lição, que traz como título exatamente Daniel na cova dos leões. E o que nós vamos ver agora, de forma milagrosa, é o livramento de Daniel. O rei Dario, muito constrangido, pois ele gostava de Daniel, tentou de todas as formas livrá-lo da sentença de morte, mas não conseguiu. Mandou jogar Daniel na cova dos leões famintos, mas também mandou selar a pedra posta sobre a cova para que ninguém entrasse ali e assassinasse Daniel, se porventura o Deus de Daniel o salvasse. Embora fosse esta a esperança do rei, que ficou muito triste com a situação e jejuou e não conseguiu dormir. Daniel, capítulo 6, versículos 16 a 18, traz este episódio. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. No outro dia pela manhã, o rei Dario foi até a cova e chamou por Daniel, perguntando-lhe se por acaso o Deus de Daniel o tinha livrado dos leões. Então o servo de Deus, vivo, respondeu que Jeová mandou um anjo, e este fechou a boca dos leões, não tendo Daniel nenhum dano físico. O rei Dario mandou tirar Daniel da cova dos leões e imediatamente mandou lançar os homens acusadores de Daniel, com os seus respectivos filhos e esposas, na cova dos leões, onde foram totalmente estraçalhados. Daniel, capítulo 6, versículos 19 a 24, temos a narração deste episódio. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei. Não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Qual foi o segredo de Daniel para o livramento? O anjo que fechou a boca dos leões, ele foi enviado especialmente por causa da oração de Daniel. E isto aconteceu devido a Daniel, em primeiro lugar,
ser um homem de Deus íntegro e muito amado pelo Senhor. Em Daniel, capítulo 9, versículo 23, nós temos esta menção de que Daniel era muito amado pelo Senhor. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O anjo diz claramente para Daniel que ele é muito amado pelo Senhor. Em segundo lugar, o anjo que fechou a boca dos leões foi enviado especialmente porque Daniel orava para compreender a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus para orar eficazmente. Ou seja, Daniel orava para que ele pudesse ter o entendimento da palavra e, ao mesmo tempo, ele estudava a palavra para saber orar, para aprender a orar de forma eficaz. É o que está no capítulo 9, versículos 2 a 4 de Daniel. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Portanto, claramente aqui nós vemos que Daniel orava para compreender, entender a palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, estudava a palavra para aprender a orar com eficácia. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o anjo fechou a boca dos leões, porque sempre que Daniel orava, ele orava com imensa gratidão a Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Em quarto lugar, o anjo que fechou a boca dos leões, ele foi enviado especialmente porque Daniel orava de forma contínua e regular. É que diz o capítulo 6 do livro de Daniel, em seu versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E em quinto e último lugar, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, porque Daniel orava se humilhando diante de Deus, buscando então intimidade com o Senhor. É o que está escrito em Daniel, capítulo 10, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras.
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Concluindo a nossa aula de hoje, esta sexta história registrada no livro de Daniel relata que a inveja é maligna e destruidora. Mas se orarmos em comunhão com o Senhor e vivermos uma vida de integridade moral e espiritual, seremos sempre indestrutíveis. De tudo foi feito para destruir Daniel. Mas como não há outro Deus igual ao nosso Deus, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões e Daniel saiu são e salvo da cova dos felinos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.